Márcio, tudo bem? Tudo bem, Carmen? Mais um prazer aí, mais uma vez um prazer aí estar participando desse nosso encontro, quando a gente conversa um pouquinho aí sobre língua portuguesa. Tá Um certo. prazer estar com você, um prazer aí com o seu público aí do seu canal. Obrigada. E hoje você vai comentar aqui sobre os termos foi aceito ou foi aceitado, né? Dizer para a gente qual que é o correto, né? Esse assunto envolve, então, o que nós estamos vendo aí, e que poderíamos não, né? Devemos até chamar de particípio abundante. Bom, primeiro, o que é particípio? Particípios são uma locução verbal, a gente comentou em algumas ocasiões aí a tal da locução verbal, quando nós temos mais de um verbo dando uma ideia de uma ação só, né? Você tem mais de um verbo, mas na verdade a ação ali que esses dois verbos, ou até três, representam. Por exemplo, o estou falando, havia falado, né? Estavam comprando. E quando você tem a locução verbal, o verbo auxiliar, aquele verbo primeiro, ele é conjugado, né? Concordando com o sujeito, e o verbo principal vai aparecer nas formas nominais, né? Gerúndio, que é, no caso, estou, aí o verbo auxiliar, né? Concordando com o sujeito eu estou falando. Falando é o verbo na forma nominal gerúndio. Se a frase for ele havia falado, havia, verbo auxiliar, conjugado, concordando com o sujeito ele, e falado no particípio. Também temos o infinitivo, né? Eu vou comprar, verbo auxiliar, o verbo ir, conjugado aí concordando com o eu, e o comprar, o verbo no infinitivo. E desses três, a ideia de hoje é falar um pouco desse tal do particípio, essa forma nominal, porque geralmente a forma regular, a única forma consequentemente, a forma regular de muitos verbos é o final ado, o final ido, falado, comprado, estudado, lido, vendido, o ado, ido, terminando os verbos quando eles estão nessa forma nominal chamada particípio. Acontece que alguns verbos apresentam a forma abundante, né? Eles têm ambas possibilidades, duas possibilidades de particípio. Então, esses verbos são abundantes por causa, são chamados de abundantes, né? Esse particípio abundante é chamado, então, porque abunda aí, né? Abundam os particípios, no caso, dois. O regular, né, no verbo que tem esse particípio abundante, você tem a forma regular, como os outros verbos, aquele negócio do a, do id, e uma forma irregular. Né? Eu exemplifiquei aí sua questão, né, com o verbo aceitar, porque é um verbo bastante usual aí no cotidiano nosso, e aí como é que fica a questão? Então, realmente, o verbo aceitar faz parte de alguns verbos que têm o tal particípio abundante, ou seja, mais de um particípio, além do regular e o irregular. Então, no caso do verbo aceitar, você tem a forma regular no aceitado e a forma irregular no aceito. Então, esse e outros verbos, você tem dois particípios. A questão, então, sobra para nós o uso, né? Aí, um ou outro. Alguns aí podem propor como uma regra, mas na verdade eu acho que talvez o termo melhor seria uma recomendação de uso, né, do que uma obrigatoriedade. Mas há uma recomendação, então a gente vai seguir nessa linha. Uma recomendação, ou seja, fazer diferente não estaria talvez necessariamente errado, mas há uma recomendação de alguns gramáticos em virtude desse uso. Se houver uma questão numa prova, num concurso, num vestibular, aí provavelmente a situação ali exigida será essa que nós conversaremos. Mas no uso geral da língua portuguesa, não vou chamar de obrigatoriedade. Para uma prova concurso, sim, mas para o geral, uma recomendação. Qual seria a recomendação?
que a forma regular dos verbos, os tais verbos abundantes, aliás, fazendo uma observação, a gente está citando aqui o verbo aceitar, a gente está conversando sobre o verbo aceitar, como eu falei, bem usual, né? Muitas vezes temos dúvidas, mas como há outros, se o teu público tiver dúvida se determinado verbo é abundante ou não, se ela tem esses dois, se ele, verbo, tem essas duas formas, manda lá uma mensagem no teu canal, né? E a gente comenta em um próximo vídeo, ou responde com uma mensagem, ou faz um vídeo para responder se aquela dúvida, aquele verbo de alguém aí do seu público, se aquele verbo é abundante ou não. No caso do aceitar, como a gente já viu, ele realmente é abundante, ele tem as duas formas e o uso para ele e para os outros que têm essas duas possibilidades seria, como está aí no material, que quando auxiliar, aquele verbo que virá antes, conjugado, concordando com o sujeito, forem os verbos ter e haver, recomenda-se que nós usássemos a forma regular. Então, como exemplo aí, o banco não tem aceitado. Repare o verbo, né? Vamos reparar aí o verbo auxiliar, o ter, né? Conjugado, concordando com o sujeito banco. E aí eu usei a forma regular por causa disso, por o verbo ter. Então, o banco não tem aceitado o pagamento de impostos atrasados. Quanto à forma irregular, a recomendação, vamos manter esse termo de recomendação, seria o uso com os verbos auxiliares ser e estar. E aí, conforme está escrito, né, uma ideia de passividade, ou seja, quando a gente percebe uma ideia de sujeito passivo. O que é isso? Que a ação verbal representada pelo verbo, o sujeito ele recebe, ele não é o agente da ação verbal, ele recebe a ação verbal, que isso que é o sujeito passivo, né? Quando ele não é a fonte da ação, mas ele recebe a ação. O ser e estar indicando passividade. A exemplificação que nós trouxemos aí, a justificativa do funcionário foi aí, cuidado, né? Não é o verbo ir, que também tem no pretérito perfeito foi. Aqui é o verbo ser, né? O verbo ser no pretérito perfeito, então foi conjugado, concordando com o sujeito, né, justificativo do funcionário, e aí a forma irregular do verbo aceitar. Então, a justificativa do funcionário foi aceita pelo diretor da empresa. Esse uso de recomendação é para deixar, aparentemente, deixa o texto, né, melhor, mais elegante, é uma forma mais considerada, não vou dizer mais correta, mas eu acho que talvez o termo mesmo mais elegante, que cai melhor, né? Não é uma obrigatoriedade, mas é uma recomendação que eu assino embaixo, eu acho que deve ser seguida. Claro, né? Novamente, prova, concurso, situações muito formais, né? Com o meu texto, aí eu acho que eu devo seguir, sim, essa recomendação. Fora dessas situações, novamente, né, a gente já falou disso em outras aulas, aí, em outros encontros, a ideia do o autor escolher o que ele achar melhor. Mas em uma situação mais formal, concurso, prova, manter essa recomendação. Então, as formas regulares desses particípios abundantes, para quando eu tenho o verbo auxiliar ter e haver, e a forma irregular, dando uma ideia de passividade, veja, né, a justificativa do funcionário foi aceita, então a justificativa sofreu a ação de ser aceita, há uma ideia de passividade. Verbo ser e estar com ideia de passividade para os particípios irregulares. Eu fiz uma observação que alguns verbos, a maioria dos verbos só tem a forma regular, só tem a forma regular, aquele a do ido. Alguns são abundantes, não muitos, alguns são abundantes, tem as duas formas. E tem esse pessoal que só tem a forma irregular, né? Uma exceção aí para esses verbos. Dizer só existe o dito, não existe o dizido, né? O fazer, não existe o fazido, só existe a forma irregular feito. O escrever, não tem o escrevido, só a forma irregular de particípio escrito. E o abrir, não tem o abrido, né? Quando a gente ouve por aí, mas na verdade
só tem a forma irregular ou aberto. Lembrando que quando eu tenho ideia de adjetivo, aí a forma também é sempre irregular, né? Por exemplo, o documento é aceito. O documento é aceito. Além de ter o verbo ser antes, como a gente determinou, né? Verbo ser e estar como verbos auxiliares para pedir o irregular também é pedido, a forma irregular, quando ela tem valor de adjetivo. Então, o documento foi aceito, esse aceito agora está com valor de adjetivo. Também é situação para uso do irregular. O irregular com ideia de adjetivo e anterior, havendo os verbos ser e estar, ideia de passividade, eu uso a forma irregular. Uso a forma regular para os verbos auxiliares ter e haver. Isso para quem? Para verbo que tem essa abundância, ou seja, mais de uma forma para o particípio. É invejável, né, o seu conhecimento da língua portuguesa. Ah, Parabéns. Obrigada. eu que agradeço, e sempre que você me chamar para um encontro, a gente aqui é apenas um bate-papo, uma conversa. Eu estarei sempre disposto, sempre para aceitar seu convite. Muito obrigada, Márcio. Até o próximo. Obrigado e obrigado a você, obrigado e um abraço a todos, a todo o público do seu canal. Tchau.